mundo não acabou com um estrondo. Ele começou a acabar em silêncio. Naquela noite tudo parecia normal. Mais um turno na central nuclear. Máquinas funcionando perfeitamente. Protocolos sendo seguidos à risca. O tipo de lugar onde erros simplesmente não acontecem. Lucas já tinha visto aquilo centenas de vezes. As mesmas telas. Os mesmos números. A mesma calma artificial. Mas naquela noite, alguma coisa estava diferente. E ninguém percebeu. No começo, foi quase imperceptível. Um único sinal fora do padrão. Um número que não deveria estar ali. Um dos sensores piscou. E depois, voltou ao normal. Silêncio novamente. Lucas franziu a testa. Ele já tinha visto falhas antes. Mas não daquela forma. A leitura indicava algo impossível. Temperatura subindo, onde não deveria existir calor. Ele conferiu o sistema. Tudo, aparentemente normal. E foi exatamente isso que o deixou inquieto. Porque quando tudo parece certo demais, geralmente já está errado. Lucas chamou o supervisor. Apontou para a tela, explicou o que tinha visto. Mas a resposta veio rápida demais. Erro de leitura, interferência no sistema. Ou pior, excesso de cautela. Relaxa, Lucas, isso acontece. O problema não era o alerta. Era o fato de ninguém querer enxergar. As máquinas estavam perfeitas demais para serem questionadas. Lucas insistiu. Mas quanto mais ele falava, menos parecia ser ouvido. E naquele momento, o maior erro não foi técnico. Foi humano. O que era um único sinal virou 2, depois 3. E então, todos começaram a disparar. Os painéis piscaram. O som das máquinas mudou. E o silêncio desapareceu. Alarmes começaram a ecoar pela sala, um atrás do outro. Sem parar, a temperatura subia rápido demais. A pressão, fora de qualquer parâmetro seguro, agora não era mais um erro isolado. Era um sistema inteiro, entrando em colapso. Lucas respirou fundo. Ele sabia exatamente o que aquilo significava. Se o protocolo não fosse ativado agora, não haveria segunda chance. Ele caminhou até o painel, colocou a mão no comando de emergência e tentou iniciar o protocolo, mas o sistema não respondeu. Por um segundo, nada aconteceu. E então, tudo aconteceu ao mesmo tempo. As telas apagaram, os sistemas travaram. Um silêncio absoluto tomou conta da sala. E então, a energia voltou. Luzes vermelhas dominaram tudo. Falha crítica do reator. Foi naquele instante que eles entenderam. Não havia mais como parar. Só restava sobreviver. E do lado de fora, o céu começou a brilhar. O silêncio durou menos de um segundo, mas foi o suficiente para dividir a história da humanidade. Entre antes e depois. Dentro da central nuclear, ninguém falava. Os alarmes haviam parado, as telas estavam mortas. E por alguns instantes, o mundo pareceu congelar. Lucas ainda encarava o painel principal. O reflexo vermelho das luzes de emergência iluminava seu rosto. Suor escorria lentamente pela lateral da testa. Ele respirava rápido, mas tentava manter o controle. Então, o céu explodiu. Do lado de fora da central, uma luz branca tomou conta do horizonte. Brilhante demais, artificial demais, como se o próprio sol tivesse nascido no lugar errado. Um operador virou lentamente em direção à janela, os olhos arregalados, a voz trêmula. Meu Deus. E então, o impacto chegou. O chão vibrou violentamente. As paredes estremeceram. Vidros explodiram por toda a sala. Monitores foram arrancados das estruturas. Luzes piscaram freneticamente. Lucas foi arremessado contra um console metálico. A dor atravessou seu ombro, mas ele quase não sentiu. Porque naquele momento, o medo já era maior que qualquer dor. Uma onda de choque atravessou toda a central. Tubulações romperam. Faíscas voaram pelo teto. E um som metálico ensurdecedor ecoou pelos corredores. Alguém começou a gritar. O reator! Nós perdemos o reator! Outro homem tentava religar os sistemas, os dedos tremendo sobre o teclado. Não responde, nada responde. Mas já não existia sistema. Já não existia controle. Só caos. Lucas tentou se levantar. O ar estava pesado, quente, difícil de respirar. A fumaça começava a invadir a sala lentamente. Ele olhou ao redor. Pessoas feridas, sangue, cabos queimando, sirene falhando ao fundo. E então ele percebeu. O pior ainda não havia acontecido. Os sensores auxiliares ainda estavam ativos. Poucos, mas suficientes. A temperatura do núcleo continuava subindo. Lucas sentiu o estômago gelar. Não, isso não pode estar acontecendo. Mesmo depois da explosão, o reator ainda permanecia ativo.
instável, consumindo a si mesmo. Se o núcleo colapsasse completamente, a explosão anterior pareceria pequena. Lucas caminhou cambaleando até a saída de emergência. As luzes vermelhas pintavam os corredores como sangue. Funcionários corriam sem direção. Alguns choravam, outros simplesmente estavam paralisados. Quando Lucas finalmente alcançou a parte externa da central, o mundo parecia irreconhecível. O céu estava coberto por fumaça escura. Uma coluna gigantesca subia quilômetros acima da cidade. Chamas iluminavam as nuvens, transformando a noite em um vermelho infernal. Lá fora, sirens ecoavam pela cidade. As ruas já estavam em pânico. Carros abandonados, pessoas correndo, o céu coberto por fumaça e cinzas. Hospitais lotavam em minutos, médicos sem respostas, militares ocupando as ruas. A cidade inteira tentava fugir, mas fugir talvez já não fosse suficiente. E no meio do caos, Lucas percebeu uma verdade terrível. A explosão não destruiu o mundo. Ela apenas anunciou o começo do fim.